Paz do Senhor a todos. Aleluia. Quem é que está feliz? Glória a Deus. Hoje foi um dia de bastante ansiedade para mim, porque já faz alguns tempos já que a gente não está tendo culto, né? Só fica na live. E no último culto passado, como teve a live de novo, a gente pensou, sábado que vem a gente vai ter que aproveitar e nós vamos ter que fazer um culto, nem que seja para 30 pessoas. Um monte de gente colocou o nome na lista lá. Quero xingar você que não veio aí, que está vendo a live aí, ó. Botou o nome na lista e não veio. Mas que Deus abençoe a sua vida. Mas nós somos muito gratos a Deus por estar aqui nessa noite. Eu estava muito ansioso, porque eu estava com saudade deste momento. E a gente não vê a hora que as coisas comecem a voltar ao lugar, voltar ao normal. Que nem o Lili falou aqui, que muita coisa para ser mudado em nós. É claro que muitas coisas em nós não vão ser mais como eram antes. Não pode ser. Porque eu creio que isso é um dos propósitos que Deus permitiu que viessem a acontecer tudo o que está acontecendo. Porque coisas precisam ser mudadas dentro de nós. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer através das nossas vidas. Pode tomar teu assento? Abra comigo, por gentileza, a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 16. Eu ia pedir para você apertar a mão do seu irmão, mas não pode. Mas dá para dar aquela olhadinha para ele, dar aquela piscadinha assim, tipo, e aí, brother, como é que você tá? Dá um sorriso para ele, manda um beijinho para ele ou para ela. Nós estamos em muito poucos números aqui, em respeito à ordem do governador, como também do nosso prefeito. Mas a igreja ainda não está parada, e não vai ficar parada, nunca, nunca. Quantos acharam? Mateus 16, diz assim, versículo 13, tá ok? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Fecha os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, Deus, e nós te exaltamos nesta noite. Pai, o Senhor sabe como está o nosso coração, o Senhor sabe como está aqui por dentro. O Senhor conhece o interior de cada um. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui em poucos para adorar e louvar o teu nome, porque nós estávamos com muita saudade disso, Senhor. E a tua palavra mesmo diz que nós não podemos deixar de congregar. Nós queremos, na verdade, entender, Deus, tudo o que o Senhor está propondo para nós nesses dias. Nós queremos, Deus, aceitar o ensinamento, a correção que o Senhor quer nos dar, Senhor. Nós não queremos sair no meio deste turbilhão da mesma maneira que entramos, mas nós queremos sair diferente. Nós queremos sair mais perseverantes, com mais fé, mais firmes em Ti, Senhor, sabendo do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, por isso nesta noite, que o Senhor venha nos sondar e venha tirar de nós tudo aquilo que não Te agrada, todo medo, toda ansiedade, toda distração, pelo poder do nome do Senhor Jesus. E que nesta noite, Senhor, o Senhor venha nos encher com Teu Espírito, para que a gente possa, Pai, passar esses dias mais firmes, com mais fé e esperança em Ti, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Querido Espírito Santo, Tu tem toda a liberdade neste lugar. Tu tem toda a liberdade neste lugar. Então vem, amado, e começa a nos abraçar neste momento. Sim, nos aquece, Senhor, com Teu abraço, em nome do Senhor Jesus. Porque nesta noite, Senhor, e neste momento nós queremos nos render diante de Ti, Senhor, nos esvaziar diante de Ti, Senhor. Sim, Deus, tudo aquilo nós queremos deixar de lado e sair daqui cheios de Ti, Jesus, cheios de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Interessante essa palavra que o Senhor nos deu, que o Senhor me deu. Deus colocou no meu coração um propósito de tirar algum tempo para estudar a palavra do Senhor. Então eu estou tentando nesses últimos dias me organizar nisso, porque eu sei que há uma necessidade de nós cada vez mais estudarmos a Bíblia. Quem é que está lendo a Bíblia como nunca leu aí? Deixa eu ver, levante a mão aí. Você que está na sua casa aí, eu espero que nesses dias... Melhorou? Lá em casa melhorou? A gente está, para quem não sabe, a gente está planejando futuramente transmitir os nossos cultos. Posso falar, Douglas? Pelo YouTube, galera. Então vocês começam a passar uma maquiagem em casa, arrumar o cabelo. É ou não é verdade? Porque vai chegar um tempo aí que vocês vão estar aí, mais ou menos 2 milhões de pessoas vão estar vendo você pela televisão. Que loucura! Vai que acontece, é ou não é verdade? E a gente está se preparando para isso. Então, nesses dias, eu creio que muitos têm orado, muitos têm buscado a presença de Deus, até por causa do medo. Eu confesso que nos primeiros dias, quando a Rede Globo começou a anunciar tudo aquilo, eu disse, meu Deus, o apocalipse está chegando. E comecei a me assustar com tudo aquilo, e comecei a procurar entender e buscar em Deus também uma paz, uma segurança, que Ele tirasse de mim todo aquele medo. E graças a Deus, Deus me tirou. Deus me tirou e também disse para mim desligar a Globo. Eu desliguei. Porque se a gente liga a televisão, meu querido, o pavor vem. Mas nesses momentos, nós estamos num momento em que nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Claro, entender o que está acontecendo, mas com os nossos olhares fixos no Senhor. Porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força e Ele é o nosso refúgio. E nesses dias, mais do que nunca, eu acredito que o mais o mundo precisa é conhecer Jesus, quem realmente Ele é. Não conhecer aquele Jesus de uma religião que veio para formar uma nova religião, ou que veio para separar os tempos, o antes e o depois dele, o antes do seu nascimento e o depois do seu nascimento. O mundo precisa, na verdade, é conhecer Jesus, quem verdadeiramente Ele é. E não apenas conhecer as suas histórias que muitas vezes nos cativam. Quem nunca ouviu falar do Jesus que curou muitos enfermos, que ressuscitou mortos, que ressuscitou Lázaro, um homem que há 4 dias estava fedendo dentro de um túmulo, e que esse mesmo Senhor Jesus chega na frente dele, manda que retirasse a pedra, e com uma voz de comando, manda que aquele homem que estava lá dentro, já fazia 4 dias, sair para fora. E aquele homem, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Ouvir a história de Jesus, o homem que caminhou por cima das águas, que morreu e que ao 3º dia ressuscitou, e como se não bastasse, um dia ele vai voltar. Difícil de acreditar, difícil de aceitar muitas vezes essa história, mas só quem acredita nisso e só aceita isso, aqueles que Cristo um dia foi revelado não por carne nem por sangue, mas pelo próprio Pai através do seu Espírito. Isso é uma das coisas que nós precisamos entender, que o mundo que está lá fora precisa conhecer Jesus, quem realmente Ele é, e não apenas ouvir as suas histórias, ouvir o que Ele fez ou o que Ele deixou de fazer, mas precisam conhecer Jesus em uma revelação clara que só vem a partir do seu Espírito. Interessante que lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, a Bíblia nos diz assim: por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus, seja amaldiçoado. E ninguém que pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém reconhece o senhorio de Cristo. Ninguém pode saber quem Ele é, se não for dada mediante uma revelação do Espírito Santo. E sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Sabe por que eu e você cremos neste Cristo? É porque o Pai, através do Espírito Santo, nos revelou quem verdadeiramente Ele é. E por isso que nós cremos nessa loucura do Evangelho. E por isso que nós cremos nessa loucura da pregação, nessas loucuras dessas histórias. Não porque somente o ouvimos, mas é porque um dia Deus se agradou de nós, e através do seu Espírito Ele revelou para nós quem realmente Jesus é.
Interessante que essa história, ela acontece... Interessante que essa história, ela acontece em Cesareia de Filipe. Quem não conhece, Cesareia de Filipe foi um lugar construído por Herodes Filipe, costeando o Rio Jordão. E há quem diga que aquele lugar era um dos lugares mais pagãos de Israel. Naquele lugar havia 3 templos construídos naquele lugar. Um era o deus Pan, outro era a Nêmefis e outro em homenagem a Zeus. Então era um lugar totalmente pagão, e os judeus, eles não gostavam de passar por aquele lugar, porque diziam eles que naquele lugar as portas do inferno, as regiões das trevas estavam abertas, e eles não gostavam de passar por ali. E justamente por aquele caminho, Jesus leva os seus discípulos e revela quem realmente Ele é. Interessante que naquele lugar, depois de Ele revelar quem Ele era e de revelar para Pedro quem Ele era, Jesus diz para Pedro o seguinte, uma coisa muito interessante. Ele fala para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu não vou falar sobre isso, mas só para que você entenda. Quando Jesus diz sobre esta pedra, Ele está se referindo a Ele mesmo. Sobre esta pedra, como um único fundamento, eu edificarei a minha igreja. E parece que eu vejo Jesus diante daquela região totalmente pagã, diante de uma região onde os judeus não gostavam de passar por lá, onde eles tinham medo de passar por lá, porque a história diz que perto do templo ao deus Pan, que era um deus metade bode, metade homem, que perto deste templo havia uma gruta enorme, gigantesca, onde eles diziam que aquele lugar era as portas do inferno. As portas do inferno era aquele lugar de tão tenebroso que era tudo aquilo. Então eles não gostavam de passar por ali, eles tinham medo de passar por ali. E diante daquele lugar, Jesus fala quem Ele era, Jesus revela para Pedro quem Ele era, e Ele diz uma coisa muito interessante. Parece que eu vejo Jesus dizendo: olhem para este lugar, olhem para esta gruta. Vocês acham que aqui as portas do inferno estão abertas? Tudo bem, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu vou edificar a minha igreja, e sobre a minha igreja as portas do inferno, elas não vão ter poder, elas não podem permanecer abertas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diante dessa palavra, meu querido, não há coronavírus, não há nada neste mundo, não há portas do inferno que possam estar abertas, que possam estar em direção à igreja, que possam acabar com ela, porque não tem como prevalecer contra a igreja do Senhor, porque um dia Cristo se entregou por ela, é Cristo que ama ela, é Cristo que é o noivo dela. Então nós não podemos temer, nós não podemos ter medo, porque nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E por mais que os templos possam estar com as suas portas fechadas, dentro das suas casas a igreja continua aberta. Aleluia. Então não tem como o sistema tentar nos parar, não tem como um vírus tentar nos parar, até mesmo as portas do inferno não podem nos tentar, não pode nos parar, porque Cristo pagou um preço por ela. Mas interessante que neste lugar, além disso, Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Ele diz: o que os filhos dos homens, o que os homens estão falando? O que eles acham que eu sou? E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos começam a falar assim: mestre, a gente tem andado por aí contigo, e a gente ouve muita gente falando que o Senhor pode ser Elias. Outros dizem que o Senhor é João Batista. Outros falam que o Senhor é um dos profetas que passou. Interessante que os nomes que eles citam foram homens que deixaram a sua marca registrada na história de Israel. Foram homens que foram libertadores, homens que foram tremendamente usados por Deus. Homens que foram também muito importantes na sociedade, na política, em tudo que envolvia a nação de Israel. Então eles eram homens importantes, como se fosse o Trump dos Estados Unidos, como se fosse qualquer homem que marcasse a sua história, a história da nação, por alguma coisa que ele fez. E Israel tinha isso em comum. E a gente tem que entender que o povo judeu, ele vive a Bíblia Sagrada como uma cultura de verdade. Eles vivem o Alcorão, eles vivem o Pentateuco, eles vivem tudo isso. Isso aqui não é simplesmente uma história para eles, mas é um estilo de vida para eles. Então eles viviam e até hoje vivem tudo isso.
apesar de que até hoje eles estão esperando o Messias. E se alguém não sabe, há um tempo atrás eu estava estudando sobre Jesus, sobre o Messias, o que os judeus estavam falando a respeito disso. Até hoje eles estão esperando o Messias. Alguns não acreditam que Jesus era o Messias. E interessante é que em Israel existe um fundo do templo. Existe o fundo do templo em Israel. Um rabino muito importante, grande de lá, eles já estão preparando tudo para a construção do terceiro templo. Se você pesquisar, você vai ver que o candelabro já foi feito. Um material de mais ou menos, não sei quantos quilos de ouro, que custou mais ou menos 3 milhões de reais. As roupas dos sacerdotes já estão feitas. E até os levitas que foram encontrados lá já estão preparados, já estão sendo ensinados para sacrificarem diante do templo. O que quer dizer isso aí, Matos? Quer dizer uma coisa: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o interessante é que perguntaram para este homem como é que estavam todas as coisas, como é que estavam o recurso para a reconstrução do templo. Ele disse que está tudo preparado. Nós já estamos com a planta feita, nós já estamos até com o dinheiro guardado, só esperando o momento para nos dar um ok, para a gente começar a reconstruir o templo. Cara, isso é tremendo. Jesus está voltando. Então eles vivem, eles respiram essa cultura. E quando Jesus perguntou para eles o que eles estão dizendo a meu respeito, eles falam: Jesus, alguns estão dizendo que tu é Elias, outros estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Jeremias. Por quê? Porque estes homens foram muito importantes naquela época. Eles marcaram a nação de Israel por alguma coisa que eles fizeram. Eu não me lembro, eu não consigo agora me lembrar de alguém que marcou a nossa nação. Eu até vi um estudo, alguém dizer uma coisa muito importante na internet, quando ele falava a respeito disso. Se fosse perguntado para alguns brasileiros o que Jesus era para eles, alguém poderia ter a capacidade de dizer: Jesus é como se fosse o Ronaldinho Gaúcho, porque não tem um cara que foi craque que nem ele. Por quê? Porque é a nossa cultura. Nós não temos homens que marcaram a nossa história, ou pelo menos a gente não se lembra de alguns deles. Mas fala do Ronaldinho Gaúcho, fala de algum cantor, fala de alguém, sei lá, de algum MC aí, que credo, meu Deus do céu. Infelizmente faz parte da nossa cultura. Então, se perguntasse para alguns brasileiros quem Jesus é para vocês, os camaradas, pneu da cabeça. Quem sabe pode falar isso, por quê? Porque foram homens que marcaram a história de algum jeito ou de outro. Então para os judeus Jesus era comparado assim. Ele poderia ser um profeta, ele poderia ser o João Batista, ele poderia ser qualquer um dos homens que passaram por aquele lugar e marcaram a história. Jesus poderia ser mais um que deixou o seu nome registrado em algum livro. Tudo bem, mas e para vocês? Jesus fala para os discípulos: o que vocês dizem que eu sou? O que vocês falam que eu sou? Outra coisa interessante é que naquela época tinha-se um costume muito grande de colocar um sobrenome sobre o nome da pessoa. Por exemplo, Madison, filho do Davi. Por quê? Porque ele é filho de Davi. Ou Madison, de Cidreira. Por quê? Porque ele morou na região de Cidreira. Então naquela época era comum colocar esses sobrenomes, sobrenome da pessoa, até porque poderia existir vários outros nomes assim semelhantes. Então eles tinham esse costume. E quando Jesus pergunta para os discípulos, ele poderia ouvir de algum deles dizer assim: Jesus, tu és o Jesus de Nazaré, porque tu veio de lá. Ou alguém poderia se levantar: eu sei, tu és o Jesus filho de José. Mas nenhum antes, até mesmo antes de alguém se levantar e falar alguma coisa assim, Pedro logo dispara dizendo: eu sei quem tu é, cara. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que interessante isso. Não sei se você entendeu a jogada. Pedro poderia muito bem dizer assim: eu sei quem tu és o filho de José, o Nazareno, é esse que você é. Você é qualquer um dos caras aí que, sei lá. Mas ele dispara logo dizendo: eu sei quem tu é, cara. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante que a palavra Cristo quer dizer ungido, ou no grego Messias, que é a mesma coisa, ungido. Interessante também que antes de Jesus ser ungido, outros também foram ungidos. Pela história bíblica você vai ver que homens foram ungidos para serem sacerdotes.
Pela história bíblica você vai ver que homens foram ungidos para ser rei de Israel. Mas o interessante é que antes do ungido vem um artigo: tu és o ungido. É como se Pedro estivesse falando: tu não és um sacerdote, tu és o sumo sacerdote. Tu não és um rei, tu és o rei dos reis. Nesse o ungido, Pedro já está revelando: cara, tu é o cara, tu é o ungido, tu é aquele que está acima de tudo, tu é o cara. E além disso, ele coloca uma palavra que dá mais peso a este nome: Filho do Deus vivo. Aleluia. Homens tiveram seus pais, marcaram a sua história, mas Jesus realmente é o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: cara, isso quem foi que te revelou? Não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que trouxe essa revelação a você. Aleluia. Quando eu li isso, eu comecei a imaginar e disse: Senhor, é essa revelação que nós precisamos ter. Essa revelação, é este nível de revelação que nós precisamos ter a respeito da tua pessoa. Porque eu creio, Senhor, que no momento em que nós tivermos essa revelação que Pedro teve, nada mais vai nos parar. Nós não vamos mais nos afastar de Ti. Nós não vamos mais cair em pecado. A nossa carne não vai ter mais domínio sobre nós. Nós vamos ser plenos, Senhor, em Tua presença. Nos dá essa revelação. Uma palavra foi forte. Deus disse: você já tem ela. Por quê? Porque se hoje nós estamos aqui, é porque essa revelação chegou ao nosso coração. Você lembra o que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12? Ninguém que fala que Jesus é Senhor pode dizer que Ele é anátema. E ninguém pode falar que Jesus é o Senhor, ou que reconheça que Ele é o Cristo, ou que reconheça que Ele é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então, se hoje nós estamos aqui adorando a Ele, reconhecendo o senhorio dEle, é que um dia o Espírito Santo revelou quem Ele é para nós. Eu falo aqui para moços e moças, jovens, quem sabe você que está aí em casa e você crê no poder e no nome do Senhor Jesus, saiba que um dia o Espírito Santo trouxe essa revelação ao teu coração. Por favor, adore ao Senhor aí. A morte venceste, a morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está, o céu te Você que teve essa revelação de Cristo, adore Ele aí nesse momento. Oh Senhor, nós reconhecemos quem o Senhor é. Nós reconhecemos quem o Senhor é. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ei, rabagaço e decoube, ramanagacha, rabagaça. É, Jesus. Oh, aleluia. Ei, ramanagaço, decoube, rabagaça. Ah, Jesus, nós reconhecemos quem o Senhor é. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos. Nós reconhecemos, Senhor, que só o Senhor tem um nome que está acima de todo nome. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós reconhecemos tudo isso. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Mas depois dessa revelação, depois de eu saber quem Jesus realmente é, vai me dar certeza que vou estar sempre firme nele. Depois de eu saber quem Jesus é, vai me dar certeza que eu não vou vacilar em nenhum momento. Não. O exemplo é o próprio Pedro.
Jesus trouxe essa revelação para ele. Ele teve essa revelação do próprio Espírito. Ele sabia quem Jesus era. Mas interessante que momentos antes de Jesus ser preso, Jesus estava falando que um dia ele ia ser retirado deles. A Bíblia diz em Marcos capítulo 14, versículo 27. Você não precisa ler, só escuta. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Eu não te abandonei. Quantas vezes você falou isso? Quantas vezes você chegou no seu quarto, naquele momento de oração, a lágrima escorrendo, você está dizendo: Jesus, eu nunca vou te abandonar. Senhor, eu estou fechado contigo. Eu não vou te largar jamais, Senhor. Haja pecado, pode vir o que vier, eu não vou te largar. Passa um tempo, quando vê, você se distancia do Senhor. Respondeu Jesus: asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Jesus conhecia Pedro. Ah, meu, olha o que tu está falando. Eu estou contigo, Jesus, fechado, ó. Cara, se preciso for, eu vou morrer contigo. Para, Pedro. Jesus, eu estou te falando, cara. É nós. Tá bom, cara, antes do galo cantar 2 vezes, vai me negar 3 vezes. Ah, para, Senhor. Escuta. Pedro nem sabia o que ia acontecer, mas o fato aconteceu. E quando eu li essa história, eu fiquei imaginando, eu fiquei me colocando no lugar de Pedro, porque muitas vezes eu cheguei para o Senhor e falava: Senhor, eu não vou te negar por nada, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, Senhor, é eu e tu e eu e ponto. E muitas vezes eu desanimava, muitas vezes eu enfraquecia, deixava de buscar a presença de Deus, eu pecava, fazia um monte de coisa, eu ficava me condenando. Que naba, cara, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que nem diz Paulo: o bem que eu queria fazer não quero, mas o mal que eu não queria fazer, esse eu quero. Muitas vezes a gente está nessa situação, mas parece que eu vejo Jesus dizendo: cara, eu já sabia de tudo isso, fica tranquilo. Interessante é que Pedro, ele amava o Senhor. Ele amava o Senhor. Era verdade, ele amava o Senhor. Eu acredito que naquele momento era verdade o que ele disse: eu não vou te abandonar, Senhor. Mas as circunstâncias, naquele momento de medo, de pavor, de tentação, de tudo aquilo que aconteceu, fez com que Pedro se afastasse. E a história vai nos dizer que depois que Jesus morre, ressuscita, no momento de pescaria, tem um encontro com eles, ele chama Pedro no particular. Vem cá, Pedro, quero falar contigo. Imagina a cena. Pedro já havia negado, Pedro havia chorado amargamente, mas depois que Jesus ressuscita, chama ele, e ele pensa assim: agora está tudo legal. E ele chega diante de Jesus, e Jesus pergunta: cara, tu me ama? E Pedro olha para ele e diz assim: te amo, Senhor. Pela segunda vez ele pergunta: Pedro, tu me ama? Unidos de poder, de força, de vontade, para resistir a tudo e a todos que um dia vão ir contra vocês. Sabe onde você vai ver pleno? Pedro pleno, depois que o Espírito Santo toma ele. Sabe como é que ele morreu? Ele morreu crucificado e de cabeça para baixo. Será que antes ele ia ter essa mesma coragem? Não. Ele só teve essa coragem, essa força, depois que o Espírito Santo veio e se apoderou dele. E aquele amor começou realmente a ser de verdade. E ele conseguiu colocar para fora aquele amor que estava dentro dele. Esta noite, eu quero que você reconheça o amor que você tem pelo Senhor Jesus. E saiba que Jesus também sabe o quanto você o ama. Só que a partir de agora, eu quero pedir para você convidar o Espírito Santo a tornar esse amor forte e real na tua vida, capaz de você ir com Cristo em toda e em qualquer circunstância. Quem sabe até agora você declara: Jesus, eu te amo, mas muitas vezes você peca e você se afasta do Senhor, mas não porque você quer. Você sabe que você não quer. Eu sei, eu também não quero. E às vezes a gente fica se condenando.
Pare de se condenar. Pare de se condenar. Porque a fraqueza que você está sentindo é o momento em que o Espírito Santo vem te dar força. O que você precisa é só se render mais à pessoa do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Porque só a partir daí nós vamos ter força. Só a partir daí o nosso amor vai ser pleno no Senhor. Você consegue entender isso? Então feche os teus olhos aí. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh Senhor. Te entrega ao Senhor neste momento. Você que está na sua casa também. Em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos dessa força, Senhor. Nós precisamos deste poder sobre as nossas vidas, Pai, que consegue colocar para fora este amor que nós sentimos por Ti, Senhor. Essa entrega que nós precisamos ter por Ti, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, você que foi enviado para isso, você que foi enviado para nos consolar, você que foi enviado para nos dar força, em nome do Senhor Jesus, nós nos rendemos diante de Ti dessa noite, Senhor. Enquanto, Senhor, o mundo todo está com medo, porque há uma tempestade aí fora, nós queremos estar seguros em Ti, Senhor, e ter coragem, e que, se preciso for, nós sairmos do nosso barco e caminhar em direção ao Teu encontro. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nos renova, Senhor, nos dá essa certeza, nos dá essa força. Vem, Espírito Santo, e começa a nos encher, em nome do Senhor Jesus. Traga um renovo, toca com Teu poder, estes que estão aqui, estes que estão em casa, toca, Deus, pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Nós Te glorificamos, nós Te honramos. Sim, nós Te glorificamos. Levante a sua mão, você que está aí, e declare, levante as suas mãos. Sim, Senhor, reconhecendo que Ele é Deus sobre a tua vida, reconhecendo o senhorio e o poder dEle sobre a tua vida. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eragaço, torobia, canterebia, ramanacá. Interessante que João capítulo 16 versículo 13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade. A toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês tudo o que está por vir. Como nós precisamos desse ambiente profético, como nós precisamos estar nesse ambiente profético. A palavra de Deus diz que Ele vai nos anunciar tudo o que está por vir. Mas diz mais: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Sabe quem é o Espírito Santo? É aquele cara que você quer conhecer uma pessoa e ele é tipo o terceiro, que você chega para ela e diz: o que ele gosta de comer? Como é que ele é? Que música que ele gosta?
Ele gosta de comer isso, ele gosta de ouvir aquilo, aquela coisa toda. O Espírito Santo é esse cara, mano. É o melhor amigo de Jesus, que veio para ser o nosso melhor amigo e revelar os segredos mais profundos que há em Cristo. Ele está desejoso de revelar para nós tudo isso, cara. Como Ele está. E nós precisamos só querer ouvir Ele falar. Que nesses dias você possa ter uma revelação mais clara e mais exata de quem realmente Cristo é para você. E não somente uma revelação, mas também poder, para que você possa estar firme em tudo aquilo que Cristo, que o Espírito revelar a você. Amém? Aplauda o Senhor aí.